Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula nós vamos continuar falando sobre o estado gasoso. Agora vamos discutir a lei do gás ideal. Inicialmente, nós vamos fazer uma revisão, né? Relembrando as equações que nós já discutimos, falando rapidamente sobre unidades de medida, e aí sim vamos entrar no assunto lei do gás ideal. Bom, a nossa primeira aula sobre gases, ela foi, na verdade, uma discussão sobre as unidades de medida, né, que eram importantes para definir o estado gasoso. Então, a gente falou de pressão. Essas são as unidades mais usuais. Lembrando que a unidade do Sistema Internacional é o Pascal, mas a gente utiliza muito o ATM. A unidade de volume, né, do Sistema Internacional, relembrando aqui, é o metro cúbico, mas o litro e o ml também são muito comuns, então é importante saber fazer conversão de unidades aqui. E por último, a temperatura. A temperatura não tem opção, ela é sempre trabalhada em Kelvin, né? Em todas as equações que nós discutimos e vamos discutir ainda, não se utiliza graus Celsius, a gente sempre vai usar a temperatura absoluta. Então é importante ficar atento nos exercícios para fazer as conversões quando necessárias. Bom, relembrando as transformações gasosas, né, que são aquelas modificações que nós podemos fazer nas variáveis de estado e modificar também, né, as condições do gás. Nós temos a relação entre pressão e volume. A pressão é inversamente proporcional ao volume. Nós temos pressão e temperatura, e aí as duas são diretamente proporcionais, tanto que a relação, né, pressão sobre volume é constante. E volume e temperatura, que também são diretamente proporcionais. Então, nós temos, né, volume e pressão, que são inversamente proporcionais, e as outras relações são diretamente proporcionais. Aqui sempre deixando, né, uma grandeza de fora. Agora, nós podemos juntar todas, nós já vimos isso em aulas anteriores, em que todas as grandezas podem variar, e a gente tem a equação geral dos gases. Lembrando, né, que existem gráficos que vão descrever muito bem essas transformações, quando a temperatura não varia, ou a pressão, ou o volume também ficam constantes. A gente tem as transformações isotérmica, isobárica, isovolumétrica. É importante lembrar que existem gráficos que descrevem muito bem essas transformações. E aqui, né, uma representação da lei do gás ideal, que diz que a pressão vezes volume dividido pela temperatura de um gás, né, de uma massa fixa de gás, é sempre constante. Então, a gente tem, né, o ponto inicial ali, o momento inicial e o momento final, e a gente pode fazer essa comparação, essa igualdade ali. Bom, a partir de agora, nós já vamos começar a discutir, né, o nosso assunto novo. Bom, primeira coisa é definir o que significa volume molar de gás. Volume molar é o volume ocupado por 1 mol de gás. Todos os gases vão entrar nessa categoria aqui. Gases, inclusive, nós vamos chamá-los de gases ideais, né? De acordo com a última aula, isso já foi definido. Então, o volume que um gás ocupa, né? Se eu tiver 1 mol desse gás, vai ser o volume molar, volume ocupado por 1 mol, e ele depende, né, das grandezas, temperatura e pressão. Quando eu aumento a pressão, o volume diminui, e quando eu aumento a temperatura, o volume aumenta, né? Tem as proporcionalidades que nós já vimos na aula passada e no slide anterior. Bom, como que isso pode ser definido? Alguém mediu, fixando uma das grandezas e variando as outras duas, e foi construindo aqui, né, uma tabela. Então, isso aqui é uma medida que diz o seguinte: se eu estiver a 1 atm de pressão, então fixei a pressão e fui aumentando a temperatura de 0 para 10, de 10 para 15, então fui variando a temperatura e fui medindo, né, o volume que um mol de gás ocupa. Então, a 0 graus Celsius, 1 mol de gás ocupa 22,4 litros. Se eu aumentar essa temperatura para 20 graus, o volume é 24 litros. Se eu aumentar para 30, 24,9. Então, está óbvio aqui que se eu aumento a temperatura, o gás expande, então o volume ocupado por esse gás vai ser cada vez maior. Bom, seria impossível a gente memorizar esses volumes molares, né? A 0 grau, a 10, enfim, isso não é necessário e isso costuma ser fornecido nos exercícios. Agora, existe uma condição especial que nós chamamos de CNTP, que foi definida na química como temperatura de 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, né? E 1 atm,
Isso aqui é a condição normal de temperatura e pressão, aparece em diversos exercícios, e essa condição é importante, então é importante memorizar, né? Então, aqui eu tenho condições normais. Eu sei que 0 graus Celsius, né, não parece normal, mas enfim, foi definido. De temperatura e pressão é toda vez que a gente estiver com a pressão de 0 grau e pressão, aliás, temperatura de 0 grau e pressão de 1 atm. O que é importante nessa tal de CNTP? É que nessa condição, um mol de qualquer gás, pode ser oxigênio, pode ser gás carbônico, um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Ou seja, nós podemos escrever assim, ó, que o volume molar, nessas condições, né, na CNTP, volume molar, 22,4 litros por mol. Muitas vezes a gente encontra escrito assim, quer dizer que cada mol ocupa 22,4 litros. Se eu tiver 2 mols, o dobro de volume. Se eu tiver meio mol, metade, assim por diante. É proporcional. Bom, e o que nós vamos fazer com essa informação, né, do volume molar na CNTP? Bom, essa informação vai nos ajudar a chegar, né, a definir a nossa nova equação, que é o foco da aula de hoje. Bom, nós vamos começar pensando o seguinte: nós vamos supor algumas situações. Então, eu vou começar assim, ó, supondo que eu tenho 1 mol de gás. Esse gás pode ser qualquer um, então eu não vou definir um exemplo, um mol de qualquer gás. E esse mol está nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, pressão 0 e temperatura, aliás, pressão 1 atm e temperatura 0 graus Celsius. O que isso é importante, né? Porque eu já sei que na CNTP, um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. E a gente tem uma relação que a gente viu na última aula, que é a seguinte: a pressão vezes o volume sobre a temperatura de um gás é um valor constante. Foi isso que nós vimos na aula passada. Bom, o que eu vou fazer aqui é uma substituição. No lugar de pressão, já que eu estou na CNTP, a pressão é 1. No lugar de volume, já que estamos na CNTP, um mol de gás ocupa 22,4 litros. E a temperatura, né, que esse mol de gás vai ter que estar submetido, é 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. A gente não vai usar zero no denominador jamais. Fazendo essa conta, 22,4 dividido por 273 ali, eu vou chegar num valor que é 0,082. E o objetivo agora é mostrar para vocês que esse 0,082 é a constante. Como eu posso fazer isso? Bom, eu posso agora aumentar esse volume para 2 mols de gás. E se eu tiver, então, o dobro de gás? Eu vou ter a mesma pressão, porque eu estou na CNTP, mas se eu tenho o dobro de gás, o volume ocupado também vai aumentar, vai para 2 vezes 22,4 litros, né? São 2 mols. Agora, a temperatura na CNTP não muda, não, 273. E aí, que valor que eu vou obter aqui? 2 vezes 0,082. Aumentando para 3 mols de gás, né? Que valor será que eu vou obter? A pressão é 1 atm, agora o volume é 3 vezes 22,4, porque eu tenho 3 mols de gás, só que a temperatura permanece 273. Fazendo esse cálculo, eu chego em 3 vezes 0,082. O que eu estou querendo mostrar, eu acho que já consegui, é que esse 0,082 é um valor constante e ele vai sempre ser multiplicado pela quantidade de gás em mol. Isso significa que eu posso ter N mol de gás. N é qualquer valor. 2, 3, 4, 100. Eu posso ter N mol de gás e eu vou ter que a pressão vezes N vezes o volume molar do gás dividido por 273 sempre vai me dar um valor que vai ser igual a N vezes 0,082. Esse 0,082 é o que nós vamos chamar de constante, constante universal dos gases. Vai valer para qualquer gás
qualquer situação gasosa aqui, desde que as unidades sejam coerentes. Aí tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Esse 0,082, ele vai receber uma letra como símbolo, né? Nós vamos chamá-lo de R, que é a constante universal dos gases, e ele vai ter unidades específicas. Quais são? Essas unidades vão ser: para a pressão, nós usamos atm. Para o volume, nós estamos usando litros. Para a quantidade de matéria, mol, e a temperatura em Kelvin. Então, todas as vezes que nós estivermos usando esse R, a pressão tem que estar em atm, o volume em litros, a quantidade de matéria, né, em mol, quantidade de gás, e a pressão em Kelvin. Eu posso reorganizar isso aqui assim, ó. A pressão vezes o volume sobre a temperatura, que é isso que nós estávamos, né, escrevendo ali, vai ser sempre igual a N, que é a quantidade de mol de gás, vezes a constante. A gente reescreve isso aqui de uma outra maneira. Eu vou passar essa temperatura que está no denominador para cima, então eu fico com PV igual a N, R, T. E essa é a lei do gás ideal. Esse R é o valor constante que pode ser memorizado, mas na maioria dos casos, dos exercícios, é dado na própria questão. Formalizando, então, a lei do gás ideal é PV igual a nRT, lembrando que N é a quantidade de mol e a gente pode, inclusive, escrevê-la usando aquele raciocínio anteriormente visto em aulas, que a quantidade em mol é a massa em gramas, dividido pela massa molar, pela massa molar, que é dada em gramas por mol. Isso aqui continua valendo. Então, para eu calcular uma quantidade em mol, eu posso substituir no lugar de N, massa sobre massa molar. É uma variação da fórmula, porque a gente pode reescrever, né, o N como massa sobre massa molar. Agora, esse R, que é a constante universal dos gases, o mais utilizado é o 0,082, porque as unidades são as mais comuns. Porém, se eu trocar a pressão, né, ao invés de usar atm, eu usar a pressão em milímetros de mercúrio, que é aquela outra unidade que nós vimos na primeira aula sobre gases, aí o valor de R é outro, é 62,3, mantendo, né, a pressão, o volume em litros e a quantidade de mol e a temperatura em Kelvin. Mas ainda existe uma outra variável. Se eu usar a pressão em quilopascal, né, na verdade, essa aqui é a unidade que envolve, né, o sistema internacional, porque olha só, a pressão foi dada em Pascal, o volume em metro cúbico, né, mol é a quantidade de matéria, já está valendo, e Kelvin, que é a unidade para temperatura. Então, usando o sistema internacional, esse é o R. Agora, o mais usado, o mais comum, é esse aqui mesmo. E para finalizar a parte teórica, nós temos um enunciado aqui, né? Na verdade, é uma lei que a gente chama de lei ou hipótese de Avogadro, que diz uma coisa muito importante. Diz que volumes iguais de quaisquer gases, se estiverem nas mesmas condições de pressão e temperatura, não necessariamente CNTP, mas nas mesmas condições, contém o mesmo número de moléculas. Parece que é um pouco confuso, mas não é. O que está escrito aqui é o seguinte: vamos pensar que eu tenho um recipiente, e esse recipiente, vou fazer um quadradinho aqui, ele tem 2 litros. E ele está submetido a uma pressão que eu vou chamar de P e uma temperatura T. Não sei quanto vale, mas enfim. E aí eu vou vir aqui e falar, olha, aqui tem 0,1 mol. De que gás? Sei lá, vou inventar aqui que é O2. Então, aqui dentro tem 0,1 mol de O2. Significa que, se eu tiver nessas mesmas condições de pressão e temperatura, e eu tiver outro recipiente de 2 litros, P e T, temperatura, ó, mesma condição de temperatura e pressão, se eu tiver outro gás aqui dentro, vamos supor que eu tenha CO2, eu posso afirmar, por essa lei, que dentro desse recipiente que tem o mesmo volume, a mesma pressão e a mesma temperatura do primeiro, eu tenho que obrigatoriamente ter a mesma quantidade de gás, ou seja, 0,1
mol. Bom, parece óbvio, mas isso aqui pode ser útil para várias situações. Se eu tivesse um recipiente maior aqui, ó, tem outro recipiente e o gás que eu tenho aqui dentro é o N2. A pressão e a temperatura são iguais, mas o volume disso aqui é 4 litros. E agora, qual é a quantidade de gás que tem aqui dentro? Se em 2 litros eu tenho 0,1 mol de gás, né? Proporcionalmente, em 4 litros, eu tenho que ter 0,2, o dobro de mol de gás. E se eu tiver um recipiente com volume 10 vezes maior, então a quantidade de moléculas vai ser 10 vezes maior, então o número de mol também. Então, eu posso usar esse enunciado, esse princípio de Avogadro, para fazer vários cálculos de proporcionalidade, certo? Muito úteis e eles vão aparecer muito em exercícios. Bom, finalizando, né, a parte teórica, vamos fazer exercícios. Eu trouxe alguns exercícios para resolver, para mostrar qual é o método de aplicação, qual é o cálculo, quais são as transformações de unidade. Então, vamos começar. A questão diz: qual é o volume ocupado por 0,75 mol de gás nitrogênio nas condições normais de temperatura e pressão? Bom, qual é a equação que relaciona, né, todas essas grandezas aqui? É o PV igual a N vezes R vezes T. Eu quero saber qual é o volume ocupado, então eu vou passar essa pressão dividindo, já vou isolar o volume. E vou substituir tudo na fórmula. Bom, a quantidade em mol de gás é 0,75, ele falou ali. O R, eu vou usar, né, a constante universal, consulte lá atrás, né, quando for fazer exercício, até memorizar isso aqui. As unidades são atm, litro, mol, Kelvin, vezes a temperatura. Na CNTP, a temperatura é 273 ou 0 graus Celsius. Não posso usar graus Celsius aqui, relembrando, né? Ficou um pouco torto aqui, deixa eu consertar. Então, tudo isso dividido pela pressão. Lembrando que a pressão na CNTP foi dada, né? CNTP tem pressão de 1 atm. Eu vou cancelar as unidades, ó, atm com atm, mol com mol, Kelvin com Kelvin, acaba restando litros, que é justamente a unidade que o exercício quer, porque ele está perguntando o volume. Vou fazer essa conta, 0,75 vezes 0,082 vezes 273, dividido por 1. Vai dar, né, aproximadamente aqui 16,8 litros. Mas esse exercício, ele teria uma maneira mais simples de fazer se eu tivesse me lembrado do princípio de Avogadro, que foi nossa última tela antes dessa. O que lá está dizendo? Então, ó, ou, isso aqui é uma outra maneira de dizer. Eu sei que 1 mol... Opa! De qualquer gás, então isso vai valer para o nitrogênio, 1 mol de nitrogênio ocupa 22,4 litros, desde que eu esteja na CNTP. Como eu tenho 0,75 mol de N2, X é proporcional. E aí, resolvendo essa regrinha de 3, eu fico com 0,75 vezes 22,4, que vai me dar 16,8 litros. Então, o conhecimento aqui das duas formas, né, é importante para saber que dá para resolver de mais de um jeito, mas é sempre mais fácil, né, quando a gente consegue fazer por regra de 3 e proporção. Sai mais simples o cálculo. Questão número 2, também pedindo para usar o princípio de Avogadro. Ele diz que empregue o princípio de Avogadro para decidir em qual dos recipientes esquematizados abaixo, todos contendo amostras gasosas nas mesmas condições de pressão, então todos estão numa pressão P e numa temperatura T.
Não sei quanto vale, mas é igual para os três. E todos ocupam o mesmo volume, que é 1 litro. O que a gente viu lá, né, no princípio de Avogadro? Que volumes iguais de gases, nas mesmas condições de pressão e temperatura, vão conter quantidades iguais de moléculas. Ou seja, o item A quer saber: há maior número de moléculas onde? Ué, em lugar nenhum. O número de moléculas é igual nos 3 frascos. Não, nada mudou. É igual nos 3 recipientes. Eu posso afirmar isso porque, se eles têm o mesmo volume e estão nas condições, né, iguais ali de pressão e temperatura, eles têm que ter a mesma quantidade de partículas. Agora, eles são gases diferentes. Nós temos o hélio, que é um gás monoatômico. Então, ele é formado, né, por um átomo isolado. A gente tem o N2, que é uma molécula diatômica. Então, ele é diatômico, são 2 átomos. E nós temos o CO2, que é uma molécula triatômica. Isso vai fazer diferença para responder o item B. Porque qual é a quantidade de átomos, né, que tem aqui? Ele quer saber onde há maior número de átomos. Bom, vamos pensar juntos. Eu não sei quantos mols tem em cada um dos recipientes, mas se no primeiro tiver N, no segundo tem N e no terceiro tem N mols. Só que no primeiro, cada molécula, né, é monoatômica. No segundo, cada molécula vai ser diatômica, então eu tenho o dobro. E no terceiro, cada molécula é triatômica, então eu tenho 3 vezes mais que o primeiro. Ou seja, no recipiente contendo CO2, eu vou chamar, não tem número, né? Eu vou colocar no frasco de CO2. Então, no frasco contendo CO2, há mais átomos. Porque cada molécula de CO2 tem 3 átomos. Questão número 3. Ao realizar a reação de ferro metálico com uma solução aquosa de ácido clorídrico, um químico recolheu 83,15 litros de gás hidrogênio numa pressão de 100 kPa e 27 graus Celsius. Qual a quantidade em mols, né, de moléculas de gás hidrogênio ali que foi recolhido? Se ele quer saber qual a quantidade em mols, vamos escrever a equação. PV igual a NRT. O N é o nosso objetivo, então eu vou isolar o restante, certo? Então, N é a mesma coisa aqui. PV sobre RT. E agora vamos fazer as substituições, mas antes vamos fazer as conversões de unidade. Primeiro, o R que eu tenho disponível, ou eu uso o R que já está em quilopascal, ou eu uso o R em ATM e faço a conversão de unidades, o que eu acho mais fácil. Eu vou fazer a conversão porque sabemos que 1 ATM de pressão é o equivalente a 101,3 quilopascal. Tem que voltar lá nas anotações sobre conversão de unidades. Como eu tenho 100 quilopascal, vou calcular qual é a pressão nessa questão. Vou chamar aqui já de P. Então, eu vou dividir 100 por 101,3 e eu vou chegar em 0,99. Então, ó, a pressão é 0,99 ATM. E outra coisa importante também é converter a temperatura, porque não se usa temperatura em Celsius. Eu tenho que passar para Kelvin, que é pegar esse valor em Celsius e somar 273. Ou seja, temperatura Kelvin 300. Agora sim, esses valores podem ser substituídos na formulinha. Então, no lugar de pressão, 0,99
atm. No lugar de volume, 83,15 litros. No lugar do R, agora que as unidades estão todas corretinhas, eu posso usar aqui R é 0,082 atm litro mol Kelvin. Eu gosto de colocar unidades para poder cancelar depois, então 300 Kelvin. Vamos cancelar o que é possível aqui, ó. Litro com litro, atm com atm, Kelvin com Kelvin, resposta final em mol, do jeitinho que já era esperado. Então, fazendo os cálculos, 0,99 vezes 83,15 dividido por 0,082 vezes 300. Aproximadamente 3,3 mols. Então, essa é a quantidade de gás hidrogênio formada, resposta do exercício. Bom, exercício número 4. Ele diz que em um cilindro de 8,2 litros de capacidade, contém 320 gramas de gás oxigênio a 27 graus Celsius. Um estudante abre a válvula do cilindro, deixando escapar o gás até a pressão seja reduzida a 7,5 atm. Supondo que a temperatura permaneça constante, a pressão inicial no cilindro e a massa de gás liberada são, respectivamente, então a gente vai ter que fazer os cálculos aqui. No primeiro momento, a gente tem que calcular a pressão no frasco quando o gás está colocado lá dentro, sem nenhum tipo de vazamento. Então, pressão vezes volume é igual a N, aqui é RT. O que nós queremos é a pressão, então eu vou isolar. Pressão é N, R, T sobre V. Eu tenho quase todos os dados, eu só não tenho N, mas o exercício me deu a quantidade em massa de oxigênio, que é 320 gramas. E eu sei que a massa do O2 é 32 gramas por mol. Com esse cálculo aqui, eu obtenho 10 mols de oxigênio dentro do recipiente. E agora eu tenho N para substituir na fórmula. Eu podia substituir diretamente na fórmula, né? M de massa sobre Mão de massa molar, mas eu acho mais fácil fazer separadamente. Então, a pressão vai ser 10 mols, que é a quantidade de oxigênio, vezes o R, que é o 0,082, né? Constante, vezes a temperatura, que é 300 Kelvin, né? 27 graus Celsius, a gente acrescenta 273 e divide pelo volume, que é 8,2 litros. Vamos cancelar o que tiver que cancelar, fazendo esses cálculos aqui. 10 vezes 0,082 vezes 300, dividido por 8,2. Então, eu tenho que a pressão inicial dentro desse recipiente é de 30 atm. Bom, agora ele quer saber qual é a quantidade de gás que vazou. Bom, eu tenho os parâmetros para calcular a quantidade de gás que ainda tem dentro do recipiente. E aí eu posso fazer a diferença entre a quantidade que eu tinha e a quantidade que eu ainda tenho, né? Posso saber quanto vazou. Então, vou até pegar outra cor aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter novamente a equação PV igual a nRT, mas eu vou calcular agora o N. Quantos mols de gás eu ainda tenho dentro do recipiente. Só que agora, a pressão. Então, ó, só reescrever, né? É PV sobre RT. A pressão agora é 7,5 atm. O volume, bom, é o mesmo recipiente, então 8,2 litros. O R é a constante, 0,082. Vou colocar as unidades para criar o hábito. E a temperatura, o exercício fala que mantém constante, 300. Fazendo essa conta aqui, 7,5 vezes 8,2 dividido por 0,082 vezes 300. Eu vou ter 2,5 mol. Essa é a quantidade de O2 que permanece dentro do recipiente, mas eu tinha lá no início 10 mols. Então, fazendo os 10 mols menos 2,5, eu vou ter 7,5 mols. Isso aqui é a quantidade de gás que vazou,
do recipiente. Só que o exercício quer a massa, então eu ainda tenho que passar essa quantidade para a massa. Sabemos que 1 mol de O2 tem 32 gramas, para 7,5 mol, que é o que vazou do meu recipiente, a massa vai ser, vou chamar de M. 7,5 vezes 32. 240 gramas, certo? Alternativa A, que combina, né, os 30 atm de pressão e 240 gramas. Exercício número 5, é um exercício aqui de comparação de 3 recipientes contendo gases. 3 recipientes de volumes fixos contêm, cada um, uma substância pura no estado gasoso. Os gases estão armazenados nas mesmas condições de temperatura e pressão e os recipientes estão representados no esquema. Então, olha lá, tem um recipiente de 5 litros, outro de 10, outro de 15, e as massas dos gases que estão lá dentro. Nós sabemos que, né, volumes iguais de quaisquer gases contêm o mesmo número de partículas, de moléculas, lá do princípio de Avogadro. No recipiente 1, eu consigo saber quantos mols de gás tem lá dentro, né? Porque eu posso usar isso aqui, ó. Número de mol para o O2, eu pego a massa, que são 16 gramas, dividido pela massa molar, 32 gramas por mol, cancelo aqui, né, grama por grama, 16 dividido por 32, meio mol. Tem meio mol de gás no primeiro recipiente. No segundo recipiente, eu não sei quantos mols de gás tem, né? Ou sei. Será que eu consigo fazer? Vamos pensar. No recipiente que tem o segundo gás ali, eu não sei qual é o gás, eu não sei nada sobre ele, mas se em 5 litros tinha meio mol, em 10 litros, que é o dobro, tem 1 mol. Então, eu sei que tem 1 mol dessa substância qualquer, né, substância interrogação, dentro do recipiente. Já no terceiro frasco, que tem CH4, o gás que a gente chama de metano, eu também sei quantos mols tem, porque ele tem 15 litros. Se em 5 litros tem meio mol, em 10 litros tem 1 mol, em 15 litros tem 1,5 mol. É proporcional. Então, eu sei quantos mols tem em cada um. Sabendo a quantidade de mols do CH4, eu consigo calcular a massa dele porque eu tenho a massa molar. CH4 tem massa molar 12 do carbono, 13, 14, 15, 16 dos hidrogênios. 16 gramas por mol. Então, eu posso calcular a massa. A quantidade em mol é a massa, nesse caso massa 3, né, do recipiente 3, dividido pela massa molar. Ou seja, a massa vai ser, massa 3, né, a massa molar, 16 gramas por mol, vezes a quantidade de mol, que é 1,5 mol. Cancela mol com mol, olha só, a massa no terceiro recipiente é 16 vezes 1,5. 24 gramas. Já consigo eliminar algumas alternativas aqui, né? Ó, essa não serve e essa também não. Fiquei entre duas alternativas. Eu acho que aí não tem muito segredo, né? Agora a gente só precisa descobrir qual é o composto, qual é a substância que tem no recipiente do meio aqui. Mas aqui eu sei o seguinte, que ali dentro tem 1 mol. E eu sei que a massa lá dentro do recipiente é de 28 gramas. Se 1 mol tem 28 gramas, a massa molar é 28 gramas por mol. A substância que tem lá dentro tem que ter massa molar 28 gramas por mol. Bom, o C4H8, bom, a massa molar vai ser 12 vezes 4 do carbono, mais 8. Massa molar, 56 gramas por mol. Já foi eliminado. Mas aí a gente vai só confirmar. Será que é o CO? CO tem 12 do carbono mais 16 do oxigênio, 28 gramas por mol. Então, a alternativa que combina a massa molar, né, 28, que vai dar o CO, e a massa do recipiente 3 igual a 24, é a letra C. Então, tem que combinar as duas respostas. Questão número 6.
Diz que 0,8 gramas de uma substância no estado gasoso ocupa um volume de 656 ml e 1,2 atm e 63 graus Celsius. A que substância isso corresponde, né? Bom, uma dessas aqui. Para saber a qual corresponde, nós vamos tentar calcular a massa molar, porque olha só, PV igual a nRT, mas eu posso escrever a massa que eu tenho e calcular a massa molar. Sabendo a massa molar, eu comparo com os exercícios, né, com as alternativas do exercício. Então, vou passar a massa molar lá para cima e eu fico com mRT sobre PV, isolando a massa molar. Agora, vamos fazer as substituições. Massa, 0,8 gramas. R, 0,082 atm litro. Eu gosto de pôr as unidades mol Kelvin. A temperatura em Kelvin, então 63 mais 273, não pode esquecer, 336 Kelvin. Vamos dividir aqui pela pressão, que é 1,2 atm, e o volume, que é em litros, tá, gente? Ó, passa isso aqui para litros, sempre. Isso aqui para Kelvin. Kelvin. O que eu vou ter? 0,656 litros, porque está em ml, já fiz a conversão. Agora é a conta, né? 0,8 vezes 0,082 vezes 336, dividido por 1,2 vezes 0,656, que dá 28. Só para conferir as unidades, ó, eu cancelo atm com atm, Kelvin com Kelvin, litro com litro, e a resposta sai em gramas por mol. Então, quando a gente coloca unidades, a gente percebe se fez o cálculo certo ou não. Agora, eu preciso achar qual das substâncias tem essa massa molar. Não é o oxigênio, que a gente já sabe que é 32. Não é o hidrogênio, porque cada hidrogênio é 1, então aqui são 2. Entre esses três, o nitrogênio tem massa 14. N2, então, dá 28. É o N2, que tem massa molar 28 gramas por mol. Finalizando, então, esses exercícios eles vão ajudar a resolução da lista. Eles estão bem variados, então tem questões que vão pedir pressão, tem questões que vão pedir volume, comparação de quantidades de gás em recipientes diferentes. Bom, na dúvida, é sempre bom revisar, anotar, né, o que não entendeu direito para poder perguntar no momento oportuno e sempre, né, relembrando unidades de medida, né, as transformações adequadas, e é isso. Bons estudos!